E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Aqui é o Pastor Nicolas. Quero desejar a você que está escutando esse áudio a paz, Deus abençoe. E como eu falei, eu criei esse espaço aqui para a gente trazer informação, reflexão. De repente nós vamos ter depois testemunhos, conversas sobre como que está sendo o trabalho com os pequenos grupos. Tudo focado para a gente falar sobre os nossos pequenos grupos de reflexão, certo? O PGR, Pequeno Grupo de Reflexão, que vai ser um espaço de crescimento, de ensino, de aprendizagem em comunhão, através da comunhão. Então, nessa primeira reflexão que eu estou trazendo aqui, eu quero falar sobre exatamente isso. Qual a importância da gente participar na igreja de um processo de ensino e aprendizagem das verdades bíblicas, do reino, em comunhão, através da comunhão, tendo a comunhão como o meio, como a ferramenta. Qual a importância do outro no nosso crescimento? Qual a importância do outro na nossa aprendizagem, no ensino? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu peço que você pegue um caderninho, anote suas dúvidas e pode colocar lá no nosso grupo suas dúvidas e guarde essas dúvidas também para a gente responder nos encontros presenciais, certo? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui agora. Muitas vezes a rotina ela pesa, né? Estressa o dia a dia, né? Nos faz mais impacientes, mais cansados, tanto física quanto mentalmente e espiritualmente. E tudo isso pode gerar uma vontade cada vez mais de ficar mais recluso, fugir de tanta interação social, né? Pode gerar isso. Há momentos que de fato a gente gosta, a gente até precisa se afastar um pouco, ficar mais quietinho. Porém, a gente precisa entender e reconhecer que a gente não pode buscar a solidão como uma meta de vida. Achar que a gente não precisa de ninguém e que a gente é autossuficiente. Buscar a solidão como meta de vida pode ser complicado, sabe? Solitude é uma coisa. Aquele momento de você estar ali a sós com Deus, aquele momento de você reorganizar o pensamento, né, de reflexão individual. A gente precisa se ouvir um pouco também, orar, né? Sendo que a solidão excessiva gerada por conta dessa vida corrida, desse dia a dia corrido e desse montoeiro de informação que a gente recebe, né, isso atrapalha bastante. E aí, ficar só no processo de aprendizagem é complicado, né? Para esse processo de aprendizagem, o apego pela solidão pode despertar na gente um individualismo perigoso, pois vai fazer a gente se afastar do entendimento de que a gente precisa do outro para o nosso crescimento. Lá em Provérbios, no capítulo 17, o Provérbios, o capítulo 27 e o versículo 17, ele diz: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Na NVT. Espada, faca, tesoura ou qualquer outra ferramenta de corte, né, de ferro, com o tempo ela pode perder um pouco o seu propósito se ela ficar abandonada. Ela vai enferrujar, ela vai, né, perder o corte, ela vai ser alcançada pela ferrugem. Então, o benefício da fricção ali de duas lâminas de ferro, as bordas, tornam-se mais nítidas, tornando as facas mais eficientes na sua tarefa de cortar e fatiar. Então, esse texto de Provérbios 27, 17, ele reforça o papel do próximo em nos tornar mais afiados, né, aqui na metáfora. Então, esse texto ele reforça o papel do seguinte, do que o próximo, o outro, ele me ajuda a crescer e eu ajudo o outro a crescer. Então, o texto diz, como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Pensa nisso. Eu ajudo o outro a melhorar e o outro me ajuda a melhorar. Então a Bíblia ela tem a expressão uns aos outros diversas vezes. Diversas vezes. Cada um precisa entender a importância do outro nesse processo. Cada um é um ferro na metáfora, né? Os dois são iguais, mas o compartilhar, o estar junto, o convívio vai um afiando o outro. Tem um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas, né? O professor Howard Hendricks. Ele apresenta 7 leis para o ensino mais eficaz. E uma dessas é a lei da comunicação.
Então ele diz o seguinte: a tarefa do professor, no nosso caso lá no pequeno grupo, né? Você como mediador, qual é a sua tarefa? De acordo com Howard Hendricks, ele diz: é despertar a mente do aluno, é estimular ideias através do exemplo, da simpatia pessoal, de todos os meios que puder utilizar para isso. Isto é, fornecendo-lhe lições objetivas para os sentidos e fatos para a inteligência. O maior dos mestres disse, né, que é Jesus Cristo, ele disse que a semente é a palavra. O verdadeiro professor é o que resolve a terra e planta a semente. Essa foi a citação aqui do Howard Hendricks. Então, dessa forma, a gente percebe que é preciso construir pontes através de interações respeitosas, saudáveis, sinceras, honestas, entendendo que os dois são ferro na metáfora, que você não está acima do outro, que o outro sabe coisas que você não sabe e que você sabe coisas que o outro não sabe. Você tem experiências de vida, vividas mesmo, sentidas, que o outro não viveu, mas o outro também tem experiências, coisas que experimentou na própria carne, sabe, no próprio coração, que você não experimentou. Então a gente precisa visualizar bem isso, certo? Como em todas as áreas do conhecimento, na educação temos diversas teorias que ajudam a guiar o processo de ensino-aprendizagem, né, conduzidos na escola, e a gente pode se apropriar de algumas teorias, de algumas observações de pensadores da área que vão nos ajudar. Porque o que a gente vai fazer no pequeno grupo de reflexão é justamente um momento de ensino e aprendizagem. Então, vocês têm que entender que vai ser um espaço de troca. Então, nós vamos ter um tema do dia. Esse tema vai estar dentro de um programa, tá? E ali nós vamos ter, por exemplo, um mediador, 4 membros, 5 pessoas participando. Um texto vai ser colocado na mesa e ali a gente vai crescer junto. Nós vamos ensinar e aprender. Então, é importante observar algumas teorias, algumas técnicas. Então, a gente está entendendo aqui dentro dessa reflexão. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Tem uma dessas, né, teorias de aprendizagem que ajuda a guiar. Tem um estudo conhecido de um psicólogo e também um pensador da área da pedagogia chamado Levi Vygotsky, que ele tem uma teoria que é muito discutida na pedagogia contemporânea, né? Que de uma forma bem resumida mesmo, porque tem muita coisa no livro, ele fala que a teoria desse pensador é a da socio-interacionista, né? O que é isso? Ele aponta a importância da interação do indivíduo com o meio. Dessa forma, é o contato com o ambiente, o convívio com outras pessoas e suas influências culturais que farão com que o indivíduo se desenvolva. Isso é muito importante porque há um socio-interacionismo. Então a gente aprende olhando e observando o outro em ações. A gente aprende interagindo, a gente aprende ouvindo as histórias do outro, a gente aprende contando as nossas histórias. Então, quando eu vejo um filme e eu conto essa história do filme, eu estou reforçando o conteúdo que eu aprendi com aquele filme e estou passando esse conteúdo. Então, falar aquilo que você viveu, então interagir, isso fortalece o crescimento. Vamos falar muito sobre isso. Aí, o Vygotsky, ele defendia, né, essa ideia de que a aprendizagem é um processo fundamentalmente social, certo? Produzido em um contexto que extrapola o indivíduo, vai além do indivíduo. As pessoas aprendem em situações de participação em comunidade orientadas por alguém que já atingiu determinado conhecimento e habilidade. O Vygotsky, né, ele diz: o que um menino, né, é capaz de fazer hoje, com a ajuda de alguém, poderá fazer amanhã sozinho. Então, ele vai aprender com a ajuda de alguém é muito mais eficaz, vamos dizer assim, e fundamental no caso, né? A gente pode aprofundar isso muito mais, né, nesses conceitos, mas não é o nosso foco aqui. Isso é só para ilustrar.
Porém, para o nosso primeiro objetivo aqui é entender o seguinte: por exemplo, o Filipe e o eunuco, lá em Atos 8. E aí, em Atos 8, ele fala: como poderei entender se ninguém me explicar? A história, né? Filipe tá ali no deserto, ele tá passando, o eunuco tá passando, e aí o Filipe percebe que ele tá lendo um texto da Bíblia, e aí ele pergunta: você tá entendendo o que você tá lendo? Ele fala: como eu poderei entender se ninguém me explicar? É necessário mudar a rota para estarmos juntos com alguém, junto de alguém, ou em grupos pequenos, e buscar a interação para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, falar à multidão é muito importante. Tem o seu valor na pregação pública, a multidão, mas esse acompanhamento em pequenos grupos, com essa interação, desenvolvendo uma ligação emocional, afetiva, de conhecimento das experiências um do outro, a forma com que o outro entende o texto, e aí junto ali irem lapidando, irem amolando, né? Como diz ali a ideia, a metáfora do ferro, que afia o ferro, ouvindo a pergunta do outro, como eu poderei entender se ninguém me explicar? Então eu preciso do outro para que me explique, e eu preciso fazer perguntas para que junto com essas perguntas a gente busque respostas e a gente cresça junto. E um ajuda: não é por esse caminho, não é por esse lado. E aí o outro fala: não, você, parabéns. E aí vai um encorajando o outro, né? Vai um incentivando o outro, vai um ensinando o outro. Caminhando juntos é muito melhor. E então, qual a importância do pequeno grupo para o ensino, para a aprendizagem? Qual a importância da comunhão? É essa, como diz o texto: o ferro afiando o ferro. Pense nisso, pense em perguntas sobre isso, tragam dúvidas para que juntos a gente possa crescer ainda mais. Tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, sobre a importância do outro, mas basicamente quando eu interajo, eu aprendo, porque o outro vai trazer experiências que eu ainda não sei, e eu vou trazer experiências que o outro ainda não sabe. As nossas experiências vão enriquecer o entendimento do texto, a gente vai conseguir entender melhor, com profundidade, curiosidades, informações que de repente eu não sei, o outro sabe, eu sei, o outro não sabe. Também tem a ideia dali de exortar, no sentido de alguém perceber algo de errado que eu estou fazendo e conseguir: não, Nicolas, não é por esse lado, não é por esse caminho. Então, caminhar junto vai gerar a sabedoria, vai gerar o conhecimento, né? Caminhar junto com alguém. Então, que a gente possa pensar nisso. Ore pelo esse projeto, ore pelo pequeno grupo de reflexão, e Deus abençoe vocês, e até o próximo episódio que eu vou gravar aqui sobre algum ponto, algum tema relacionado ao pequeno grupo de reflexão. Fica na paz e Deus abençoe.